amigos, amigos de Niterói, amigos do grupo Ivone Pereira. É uma alegria estarmos aqui junto de vocês, participando sim deste mês, dessa jornada, das reflexões, dos estudos. Agradecemos muito o convite e que Deus nos ajude a podermos de alguma forma contribuir com uma reflexão que seja e que possa essa reflexão levar a cada um de nós algo de melhor. Meus amigos, estamos vivendo momentos difíceis na face da Terra. Mas esses momentos difíceis sempre existiram. Nós é que até então não tínhamos passado por uma experiência talvez tão grave como a deste momento. Há, contudo, já desde a citação de Jesus, a percepção de um tempo de realizações. Há um tempo de semear, há um tempo de colher, há um tempo de aprender, há um tempo de praticar. Há um tempo onde as imperfeições dominam, mas há um tempo em que elas são dominadas pelo conhecimento. Jesus alertou que haveria um final de tempo. Está lá na obra A Gênese, no capítulo 18, falando dos sinais do tempo, uma citação de Jesus, onde ele alertava que no final dos tempos haveria pranto, ranger de dentes, terremotos, furacões, epidemias, doenças de todos os níveis, dores, aflições, e nós estamos vendo tudo isso nesse instante acontecendo. Porém, ele dava um alerta também dentro dessa sua fala: tratai de não vos perturbardes, porque é necessário que elas se deem, mas ainda não será o fim. Veja que com tudo isso vai se ampliando esse estado de dificuldades, mas há uma razão para que isso esteja acontecendo e neste exato momento em que nos encontramos na Terra. Não estamos aqui por acaso, nem despreparados, fomos preparados para experienciar essa situação. Assim, amigos, nós temos observado o comportamento, as dificuldades das pessoas e por que essas dificuldades se dão? Quais são as causas de tantas aflições, de tantas angústias e de estarmos vivendo, sim, esse período de grandes modificações na face da Terra? Nós temos um crescimento populacional e isso iria causar, de alguma forma, em algum momento, mudanças no nosso comportamento, mudanças nas nossas produções, nas nossas situações. O materialismo, que é outro fator que se acentuou muito e se assentou no lugar que era ocupado pelas religiões. Parece que estamos vivendo um momento onde as pessoas querem acabar com as religiões na face da Terra, tirar a fé, a credulidade, o coração puro das pessoas. Tudo se malda, tudo se deseja o mal, tudo se condena, tudo se julga. Então são momentos em que esse materialismo, e julgamos com a ótica materialista, julgamos com ou condenamos com essa ótica materialista que está imperando o mundo. E as mídias sociais, que vêm fazendo, muitas delas, um desserviço à humanidade, complicando as situações, atemorizando as pessoas como instrumentos, verdadeiros instrumentos do mal na face da Terra, quando não deveria ser assim. Nós deveríamos ter oportunidades na mídia de bons exemplos, de boas palavras, de orientação, de estímulo, de esperança. No entanto, parece que se insiste em pintar um quadro extremamente complicado na face da Terra. Mas elas produziram outro efeito, mais complicado ainda para nós, que é o esfriamento das relações humanas, da aproximação. Elas têm para nós esse bom serviço, como estamos utilizando agora, para este encontro, para esta vivência. Então, isso para nós é um bom serviço. Mas, na maioria das vezes, as pessoas mergulharam nas suas telinhas e, consequentemente, acabaram por esquecer, acabaram
por perder o contato humano, o conchego e o calor. Embora estejamos num momento de resguardo, de distanciamento, de isolamento social, mas o calor humano pode ser transformado de tantas formas, pode se apresentar diante dos nossos olhos de muitas maneiras. E este afastamento das criaturas mergulhadas no mundo virtual acabou desembocando em suicídios, em depressões violentas, em angústias, em síndromes do pânico. Nós vemos as pessoas assim atualmente. Há ainda um fator importante complicando esse nosso momento na face da Terra, que é a questão da decadência da sociedade ocidental. Nós vínhamos vivendo dentro de um modelo de vida, um modelo mais conservador, um modelo mais família, e de repente tudo isso está sendo trabalhado para se acabar. É um momento de crise. Crise é momento de decisão. Crise é momento de escolha. E nós estamos vivendo exatamente isso. Não dá mais para passar pela face da Terra sem ter que fazer escolhas. Estamos agora cada vez mais conscientes das escolhas que queremos fazer. E vivemos, então, conflitos na alma. Vivemos conflitos na Terra, que são aqueles de características naturais, como é o caso da pandemia, é natural que aconteça e de tempos em tempos isto acontece. Há também a questão do clima na face da Terra, é natural, há mais aquecimento, há mais esfriamento, mais chuvas, enfim, está ali. Mas a natureza política que estamos vivendo, ela no momento se apresenta no mundo num crescimento de regime autoritário. E nós temos que tomar cuidado com tudo isso, havendo assim um esgarçamento das ligações entre Oriente e Ocidente e muitas sinalizações de guerras e conflitos por várias razões. Por várias razões, muitos desentendimentos. Na vida social, protestos e mais protestos, as questões dos protestos sociais, dos gêneros, da desarmonia da sociedade. Parece que ninguém mais se entende, dá-nos a impressão muitas vezes que estamos na Torre de Babel, onde todos falam e as pessoas não se entendem. Mas nós sabemos que mesmo naquela ocasião, Israel ficou de fora. Sem ficou de fora. Sem era um dos filhos, um daqueles que formou tribo de Israel. Ele não quis abdicar dos seus costumes e ficou de fora. E por conta dele é que pôde ser resgatada toda a tradição dele e de seus descendentes, porque aqueles da Torre de Babel, eles simplesmente absorveram uns dos outros e nem sempre as melhores informações, os melhores exemplos. Mas ele se manteve íntegro e por conta disso ele ainda pôde manter o povo de Israel com a condição que lhe era devida à sua época. Então nós vemos tudo isso acontecendo. As questões religiosas sendo levantadas e dificuldades, preconceitos, dificuldade de aceitação do que pensa diferente. E como fica a doutrina espírita em tudo isso? Como ficamos nós que temos esse conhecimento da doutrina espírita em tudo isso? Estamos sabendo que vivemos o momento da transição planetária. Por isso que Jesus disse, acontecerá tudo isso. Mas não vos preocupeis, não vos desespereis, porque ainda não é o fim. E questionado de quando então seria esse fim, se isso tudo não é o fim, esse não sei. Nem os anjos do céu sabem, somente Deus o sabe. Há um fim de costumes, há um fim de época, há um fim de conhecimentos e um renascer, um recomeço em tudo isso. Então a doutrina espírita tem nos ensinado a respeito desse momento de transição e já nos alertou que seria assim um período de convulsão das ideias, não do planeta.
E parece que o turbilhão está todo mesmo em nossas mentes, em nossas consciências. O que está em transformação, então, é o conceito do que seja viver. Por isso que muitos estão se sentindo perdidos, porque ainda estamos nessa mudança, nessa formatação que precisamos trabalhar. É uma mudança de como a sociedade se organiza. Materialismo, agentes sociais, reencarnação, tudo isso a doutrina espírita vem nos mostrando e nos alertando que estamos vivendo um momento de reencarnação em massa de entidades perturbadoras. Porque é a última oportunidade. Porque agora estão chegando para esse aprendizado, para poderem ter a última chance e ver se assumem uma postura diferente diante da vida daquela que eles vinham então praticando. Assim, iniciamos um ano com dificuldades, mas com uma grande importância para nós. Grande importância, porque o que nós estamos vendo, além dessas perturbações espirituais, e reencarnados aqui também, complicando a nossa vida, hordas de espíritos inferiores se aproximando para perturbar o nosso ambiente. E nós vamos ver aqueles que estão nesta condição se apresentando diante dos nossos olhos como os perturbados do poder. Chico dizia, nossas irmãs equivocadas do amor, para aquelas que transgrediam na área do sexo. Nossas irmãs equivocadas no amor. E nós costumamos dizer, esses nossos irmãos equivocados no poder, na posse. Então, alucinados pelo dinheiro. E é disso que fazem então a frente de trabalho, tudo a peso de ouro, tudo um toma lá da cá. Quer dizer, são alucinados, o dinheiro para eles não tem limite. Anseiam por mais sem se ocupar ou se preocupar com as vidas alheias que sofrem por conta desses comportamentos daqueles que deveriam auxiliar, deveriam participar de uma forma melhor. A sexualidade exacerbadíssima. Exacerbadíssima, estamos vendo aí a aprovação de uma lei de aborto para que os abusos sexuais pudessem continuar à vontade, sem consequências materiais. Às vezes até com consequências materiais. Mas nós sabemos que as consequências espirituais são grandes. Talvez tudo isso tenha sido insuflado por mentes perversas, maldosas, hordas de espíritos que influenciaram homens mais fracos para se organizarem nessa estrutura de uma lei com essa qualidade. Porém, vamos responder por isso. Aquele que aderir responderá pelos seus atos, porque nós temos o livre-arbítrio, mas a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. E nós vamos colher. Assim, muitas encarnações pela frente, para que possamos nos redimir dos nossos enganos. Somos equivocados no amor, equivocados no poder, equivocados na razão, equivocados no saber. Somos criaturas muito equivocadas ainda. Não temos maturidade espiritual suficiente para sermos firmes em nossos propósitos. Vemos essa questão e dizemos, mas então como será? Se espíritos bons deveriam renascer nesse período, espíritos superiores para nos ajudarem e serão impedidos, como será? Não nos preocupemos, não foi o que Jesus recomendou? Não nos preocupemos, tratai de não vos perturbados, porque é necessário que tudo isso aconteça. Mas isso ainda não é o fim, porque esses espíritos impedidos, talvez de renascer num ambiente geográfico específico, vão encontrar outros úteros maternos em outros ambientes geográficos da Terra e cumprirão o seu papel de colaboradores do Cristo na feitura de um mundo melhor pela frente, deste mundo de regeneração que todos nós ansiamos. Por isso, este ano está sendo, o 2020 já foi um ano de grandes turbulências e esse 2021 é um ano de grande importância para nós, porque é uma chance que nós estamos tendo
de aproveitar tudo isso, observar tudo isso com a ajuda que a doutrina espírita nos dá sobre todos os fatos e mudarmos o nosso procedimento. Precisamos acordar para o presente, a nossa vida presente. Ora, estamos voltados ao passado, presos em situações já vividas ou ansiosos demais por uma situação que ainda não se comprometeu, não se apareceu diante de nós, não surgiu, não teve oportunidade de existir, mas nós estamos sempre ou deprimidos no passado ou ansiosos pelo futuro, esquecidos de tranquilidade para o presente. A tranquilidade relativa diante daquele que vê tantas dores, tantas aflições, tantas angústias, mas que tem como obrigação pensar: o que eu posso fazer para ajudar? Como eu posso ajudar? Se eu não posso estar em tal lugar para ajudar, financeiramente eu posso enviar alguma coisa, colaborar de alguma forma? Ótimo. Se eu não posso também fazer isso, porque não tenho as posses, as situações de muitas pessoas hoje está complicada, mas eu posso orar, eu posso emitir pensamentos positivos, posso vibrar, fazer momentos de meditação e vibração para aqueles que estão em hospitais, em leitos de hospitais, em aflição, em angústia. Eu posso. E isso eu estarei contribuindo sim com este mundo melhor que tanto ansiamos para nós. E se por acaso ouvimos e sabemos que existe uma página do Evangelho segundo o Espiritismo que tem um texto com o título A Felicidade Não É Deste Mundo, e muitas pessoas nesse instante se sentem extremamente infelizes com tudo o que está acontecendo, nós vamos nos socorrer do Livro dos Espíritos em sua questão 922, onde Kardec pergunta sobre a felicidade. E os espíritos dizem que a felicidade para a Terra, ela se resume em, para a vida material, ter o necessário. Nós estamos aprendendo a duras penas, a nos despojarmos, evitarmos compra, evitarmos sair, pelo menos aqueles que estão cumprindo fielmente a proposta do isolamento social, do distanciamento, dos trabalhos online, home office, que são coisas, mesmo da Casa Espírita estamos fazendo assim, para não colaborarmos com a disseminação do mal na face da Terra. Então, a posse do necessário, estamos aprendendo neste período a viver com o necessário, deixando o supérfluo que a gente gostava tanto de lado. Para a felicidade, para a Terra em relação à vida moral, é simplesmente a consciência tranquila. Eu não colaborei, eu não fiz, eu não propaguei, eu cuidei, eu estou cuidando, eu estou ajudando, e isso nos dá uma consciência tranquila, mesmo diante das horas mais difíceis. E o mais importante para esse estado de felicidade que todos ansiamos, a fé no futuro. Este mundo está sob a guarda de Jesus. Este mundo está contando com o amparo dos amigos espirituais. Há que passar, tudo passa. Há um tempo de semear e há um tempo de colher. Há um tempo de aprender e um tempo de praticar o que aprendemos. Talvez seja este tempo que nós estamos vivendo. Há um tempo em que as imperfeições dominam, mas há um tempo em que elas são dominadas pelo conhecimento, pela sabedoria, pela vontade e, sobretudo, pelo amor. Fé no futuro. É assim que nós vamos conseguir atravessar este período mais difícil, muito mais difícil. Existe um quadro de Géricault, pintor francês, que houve um naufrágio de um navio, de um barco chamado Medusa. Se não me engano, é por volta do século XVII que isso aconteceu, fato real. E este navio, os sobreviventes conseguiram se salvar sobre uma tábua que flutuava no mar.
mas eles ficaram muitos dias naquela condição. Alguns feridos, outros muito enfraquecidos, alguns desanimados, alguns já sem esperança nenhuma. O quadro pintado por ele retrata o momento em que esta balsa, que eles chamaram de a balsa de Medusa, chega ao porto com estes homens, o momento em que eles foram resgatados e depois eles são trazidos então ao porto. E ali ele viu o estado de cada um e ele retratou muito bem na sua tela esses comportamentos emocionais do homem diante da dificuldade dura. Alguns caídos, outros largados, outros entregues, alguns com ar de a esperança se foi. Apenas um lá na frente da balsa levantava os braços, chacoalhava um pano branco, mesmo que no horizonte não tivesse nada nem ninguém. Ele não desistiu de fazer aquele movimento e foi por conta desse ato que um navio pôde vê-los e então socorrê-los e eles puderam ser salvos. Estamos na balsa de Medusa, nos escombros de uma terra que tinha toda essa dificuldade que de repente está ruindo diante de nós e que nós estamos nos agarrando numa tábua de salvação chamada Evangelho. Alguns desanimados, alguns aflitos, alguns desistindo, alguns lá à frente, levando a bandeira da fé no futuro, porque nós sabemos que chegaremos em Porto Seguro, que chegaremos acolhidos por Jesus, que é o mestre que está no leme desse planeta. Sabemos então que haverá socorro para todos. Meus amigos, é preciso então progredir. Tudo isso é em razão do progresso material e espiritual da humanidade terrena. E na questão 779 do Livro dos Espíritos, fala-se da força para progredir. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Cada um passará pela mesma situação, porém reagindo e aproveitando de forma diferente. Nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Somos individualidades, bagagens diferentes, atitudes diferentes. Os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Estamos impedidos do contato social. Mas não nos falta esta oportunidade virtual. Esta oportunidade através dos canais televisivos, enfim, para este contato, onde é nossa obrigação levar a palavra boa. Dona Ivone do Amaral Pereira, no seu livro que fala Cânticos do Coração, volume 1, ela tem um pedaço falando de Simão Pedro, muito interessante, onde ela fala sobre o progresso pessoal. E ela diz assim: quando a sós comigo mesmo, em minhas horas de meditação sobre esses tempos gloriosos, falando dos tempos de Jesus, vem ao meu pensamento a lembrança desse venerável apóstolo do Senhor. Uma emoção forte de respeito e admiração perturba o meu espírito, a força do Evangelho. Pedro, aquele sobre quem responsabilidades absolutas caberiam para a expansão da doutrina que do infinito descerra para socorrer os homens, de fato impressiona e atemoriza a força de Pedro. Quando estaremos nós, questiona Dona Ivone, à altura das responsabilidades que pesaram sobre os ombros daquele pescador galileu impostos pelo próprio mestre? Quando estaremos nós à altura de receber encargos desse tamanho para amparar a humanidade que vem a nós? Assim, amigos, nós temos que refletir. Não há acaso. Estamos aqui como colaboradores para esse mundo melhor. Então, refletindo sobre o nosso tempo aqui, lembremos, há um tempo de semear e há um tempo de colher. Há um tempo de aprender e há um tempo de praticar o que se aprendeu.
Aprendemos muito em nossas casas espíritas, nossos centros espíritas, verdadeiros celeiros de luz, que colaboraram tanto para a melhoria, para a ajuda de todas as criaturas e nos trouxeram tantos benefícios. Pois é, aprendemos muito. Agora é a prática. Há um tempo em que as imperfeições dominam. É um final de tempo agora. Chega destas imperfeições. Mas há um tempo em que elas são dominadas pelo conhecimento. Conhecimento nós já temos. Pela sabedoria, que é aplicar bem esses conhecimentos. Pela vontade, porque precisamos ter vontade para isso. E pelo amor. O amor a Deus, o amor à nossa terra, nosso planeta abençoado, o amor às criaturas que estão conosco partilhando desta encarnação, o amor a nós mesmos. É hora desse testemunho. Confiemos. Talvez aquilo que nos pareça difícil ou doloroso demais esteja terminando seu ciclo. E em nossas vidas hoje renovadas pela fé racional, que solicita calma, atitudes mais dignas, mais conscientes para com este planeta que nos recebe, para com os que conosco caminham pelas estradas da vida e para conosco mesmo. A lição que Jesus nos passou precisa ser entendida e exercitada. Ama o próximo como a ti mesmo. O nosso tempo, meus amigos, é agora. É o nosso hoje. Deixemos as tristezas e as depressões vinculadas ao passado. Deixemos a ansiedade pelo estado futuro. Vivamos com alegria, com confiança. Um dia por si só nos basta. Sejamos gratos, porque o nosso tempo de fazer diferente, com certeza, é agora. Para isso, talvez, tivéssemos tido tantas reencarnações e nós gostaríamos de encerrar quando certa vez, montando uma palestra sobre Dona Ivone Pereira, nos veio ao final da palestra uma inspiração e registramos algumas palavras e colocamos como título O Voo de uma Alma. Foi esse o título que nos foi passado intuitivamente. Para nossa surpresa, depois de uns anos, isso aqui já faz muitos anos, depois de uns anos, eu vi mesmo um livro, O Voo de uma Alma, alguma coisa sobre Dona Ivone com esse título. E essa narrativa mostra esse voo da alma, de ponta a ponta do seu existir. E a todos nós, almas criadas por Deus, com certeza isso aqui diz respeito. Num corpo de menina, mediunidade pequenina, tarefa a realizar. Da infância à adolescência, embora a calma aparência, um mundo a pulsar. Jovem ainda, é chamada para em qualquer parada seu auxílio prestar. Devassar o invisível parece até impossível, mas é tarefa a executar. Das realidades da vida, no sono, no lazer, na lida, é preciso revelar, mostrando a todo irmão que para se tornar cristão é preciso trabalhar. As contas não acertadas geram dívidas pesadas para cedo ou tarde resgatar. Porém a consciência tranquila até a morte aniquila e fez a sua luz brilhar. Dona Ivone cumpriu seu papel. Usou bem a faculdade mediunidade que todos temos. Todos. Basta que usemos bem no trabalho do verdadeiro cristão, em levar a boa palavra, o bom pensamento, a alegria, a confiança e a fé, para que possamos superar todas as dificuldades, entendendo que se estamos aqui agora é porque esse é o nosso momento ideal para fazer o que viemos fazer nesta encarnação. Muita paz, muita luz, muito obrigada pela oportunidade, felicidade a todos nessas reflexões.